Sempre me perguntam como eu consigo ler de 100 a 120 páginas por dia, o que no final do ano dá mais de 100 livros lidos no ano. Eu vou dar um exemplo aqui mostrando as minhas leituras atuais. A minha leitura atual de não ficção é esse livro aqui, do Mário Vargas Llosa, Garcia Marques, História de um Deicídio. Nesse livro aqui, o autor escreve sobre algumas obras do Garcia Marques, analisando essas obras, falando do seu processo criativo e mostrando como elas se comunicam umas com as outras. Não é um livro de leitura difícil, mas também não é um livro de leitura fácil, é um livro que eu classifico como médio. Ele tem quase 600 páginas e eu procuro sempre, todos os dias, ler as 100 páginas desse livro primeiro, para só então passar para a minha outra leitura, tá? Que eu chamo, é uma leitura assim de recompensa. Eu li as 100 páginas que eu combinei comigo mesmo de ler desse aqui, aí normalmente já é à noite eu vou ler o outro livro. O outro livro que eu estou lendo, dessa vez, por um acaso, também é livro físico, normalmente eu leio um no físico e um no Kindle, é esse policial aqui, são Contos, Pérolas Dão Azar, Raymond Chandler. É um autor que eu gosto bastante, é um livro de leitura bem fácil, rápida, tranquila. Então, se eu pegar esse livro aqui para ler nele as 100 páginas por dia, eu vou ler muito rápido, só que aí em compensação no outro eu vou acabar lendo um pouco menos. Então eu equilibro dessa maneira. Esse aqui é o meu Kindle. Normalmente, quando eu faço leituras fora de casa, eu levo o Kindle. Tem pessoas que dizem que no Kindle a gente lê mais e lê mais rápido. Eu não percebi isso ainda. Esse livro aqui não dá pra gente ler 100 páginas por dia. Quando eu li esse livro, eu lembro que era uma luta todos os dias para conseguir chegar em 40, 50 páginas. Só aí eu deixava esse livro de lado e ia para outro tipo de leitura. Isso porque eu me obrigava a ler pelo menos 40 páginas por dia. Senão, eu teria abandonado por conta do nível de dificuldade e da linguagem desse autor. E essa aqui é uma autora que a maioria dos livros dela tem na faixa aí de 200, 250 páginas, às vezes um pouquinho mais. E é uma leitura muito fácil e muito rápida. A maioria dos livros dela eu consigo ler em 2 dias. Se eu me segurar um pouquinho, eu leio em 3. É a autora que eu indico principalmente para quem está em ressaca literária. Está em ressaca literária, vai ler Agatha Christie, vai ler e não sobrou nenhum, porque aí você consegue deslanchar. Mas onde eu arrumo esse tempo para ler tudo isso? Normalmente eu acordo muito cedo. Eu acordo entre 4 e 5 da manhã. E o meu dia só vai começar às 6h30. A atividade física minha começa às 6h30, 7 horas. Então aí eu já tenho um tempo de leitura. No horário do almoço, normalmente a gente almoça em 15, 20 minutos. E nas empresas que a gente trabalha, normalmente a gente tem 1 hora de almoço. Tem gente que dorme nesse tempo que sobra, tem gente que fica navegando na internet, tem gente que compra produto que outros colaboradores da empresa vendem no horário de almoço. Eu não. Eu nesse horário eu sempre estou fechado na minha sala, eu sempre me fechava na minha sala nas empresas que eu trabalhei e lia. Tinha aí 40, 45 minutos de leitura todos os dias. E o resto do tempo é à noite, né? À noite eu assisto streaming, mas assisto muito pouco, assisto poucas séries. Assisto normalmente as melhores. E eu não maratono, eu assisto 1 ou 2 episódios por noite no máximo. Não jogo videogame, futebol eu só vejo o jogo do meu time, o resto não difícil eu assistir uma partida. E aí você acaba priorizando a leitura, né? Esse é o termo que eu uso. Se você priorizar a leitura, você vai conseguir ler bastante todos os tempos, todos os dias. Boa leitura a todos e a todas.